Uma faxineira descobriu algo terrível no lixo do patrão que mudaria para sempre o destino de uma família inteira. Às vezes, os segredos mais perigosos estão escondidos nos lugares mais simples, esperando que alguém corajosa o suficiente os encontre antes que seja tarde demais. Antes de começar essa jornada emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Diz aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando e aproveita. E já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas histórias. O aroma de café fresco misturado com o perfume das flores do jardim preenchia a cozinha da mansão dos Müller na manhã silenciosa de terça-feira. Marisa Andrade ajustou o avental bordado que Sabrina havia lhe dado no Natal passado e verificou o relógio na parede. 6:30 da manhã. A família ainda dormia profundamente nos quartos do segundo andar da casa de estilo alemão, com suas janelas emolduradas em madeira escura e telhado de duas águas que remetia às construções tradicionais de Blumenau. Aos 38 anos, Marisa carregava nos olhos castanhos a saudade constante de Recife, onde havia deixado seu filho Tiago, de 10 anos, sob os cuidados de sua mãe. Cada euro que enviava para o Brasil representava mais um tijolo na ponte que um dia a reuniria com seu menino. Mas também significava mais um dia longe do abraço que mais fazia falta em sua vida. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e suas mãos calejadas pelo trabalho doméstico moviam-se com precisão automatizada pelos cômodos da residência. Há 6 anos, trabalhava para a família Müller, desde que chegara a Santa Catarina em busca de uma oportunidade melhor. Gustavo, o patriarca de 45 anos, era proprietário de uma rede de restaurantes sofisticados que serviam desde pratos tradicionais alemães até culinária contemporânea brasileira. Sua esposa, Sabrina, uma ex-advogada de 42 anos que havia abandonado a carreira para se dedicar aos filhos, sempre tratara Marisa com respeito e carinho genuínos. Leonardo, de 17 anos, era um jovem introspectivo que passava as tardes tocando violão em seu quarto, enquanto Amanda, de 14 anos, demonstrava uma inteligência brilhante que a fazia sonhar em ser médica. A rotina de Marisa seguia um padrão meticuloso que ela mesma havia desenvolvido ao longo dos anos. Acordava às 5:30 da manhã em seu pequeno apartamento no bairro Garcia. Tomava banho ao som das primeiras notícias do rádio, preparava uma xícara de café forte como seu pai lhe ensinara em Recife e caminhava 15 minutos pelas ruas arborizadas até chegar à mansão na Rua das Palmeiras, uma das mais elegantes do bairro Ponta Aguda. Naquela manhã, enquanto organizava a cozinha após preparar o café da família, algo chamou sua atenção na lixeira próxima à ilha central. Papéis amarelados sobressaíam entre as cascas de frutas e restos do jantar da noite anterior. Marisa sempre fora meticulosa com a separação do lixo reciclável, uma preocupação que havia desenvolvido desde que chegara ao Sul e descobrira a importância da preservação ambiental na cultura local. Ao retirar os papéis para colocá-los no recipiente correto, suas mãos tremeram ligeiramente. Não eram papéis comuns. Tratava-se de um envelope pardo, lacrado com fita adesiva, que havia sido rasgado recentemente. O conteúdo havia se espalhado entre os demais restos, mas ainda era possível distinguir pedaços de documentos oficiais com timbres que ela não reconhecia. Por alguns segundos Marisa hesitou. Sua educação nordestina, baseada no respeito absoluto pela privacidade alheia, dizia-lhe para simplesmente descartar tudo sem olhar. Porém, algo na forma como os papéis estavam dispostos, como se alguém tivesse tentado destruí-los às pressas, despertou um instinto que ela não sabia possuir. Olhou ao redor da cozinha vazia, certificou-se de que ninguém descia as escadas e, com cuidado, começou a reunir os fragmentos sobre a bancada de mármore. Eram documentos em português e alemão, alguns com carimbos oficiais que continham palavras como investigação fiscal e auditoria federal. O nome de Gustavo aparecia destacado em vários trechos, acompanhado de números que pareciam valores em euros.
O coração de Marisa acelerou quando conseguiu decifrar um trecho mais longo que mencionava lavagem de dinheiro e ameaças à família. Um dos papéis continha o que parecia ser uma cópia de e-mail, onde alguém chamado Fernando Keller exigia 800 mil euros em troca de não destruir tudo o que Gustavo construiu. As mãos de Marisa tremiam enquanto tentava encaixar os pedaços como um quebra-cabeças macabro. A cada fragmento reunido, a situação tornava-se mais assustadora. Havia menções específicas a Leonardo e Amanda, não como filhos de Gustavo, mas como garantias de que ele cumpriria determinadas exigências. O som de passos no andar superior fez Marisa sobressaltar-se. Rapidamente, juntou todos os papéis, guardou-os no bolso do avental e voltou às suas atividades normais. Quando Sabrina desceu para tomar café, encontrou Marisa organizando o armário de louças com a mesma eficiência de sempre, sem suspeitar que a funcionária que confiava há 6 anos acabara de descobrir um segredo que poderia destruir suas vidas. "Bom dia, Marisa. Como está se sentindo hoje?" perguntou Sabrina, servindo-se de café na xícara de porcelana pintada à mão que trouxera de uma viagem à Alemanha. "Bem, senhora Sabrina. O senhor Gustavo já desceu?" respondeu Marisa, tentando controlar o tremor em sua voz. "Não, ele passou a noite toda trabalhando no escritório. Ultimamente tem estado muito estressado com os negócios. Você notou alguma coisa diferente nele?" A pergunta de Sabrina atingiu Marisa como um soco no estômago. Ela havia notado, sim. Nas últimas semanas, Gustavo chegava cada vez mais tarde em casa, sempre com uma expressão tensa que não melhorava nem mesmo quando brincava com os filhos. Havia encontrado frascos de remédios para a ansiedade, multiplicando-se no banheiro do casal. E várias vezes presenciara discussões em voz baixa entre o casal, sempre interrompidas quando alguém se aproximava. Agora, tudo fazia sentido. Os documentos no lixo revelavam que Gustavo estava sendo chantageado por Fernando Keller, envolvido em algo muito além de problemas fiscais normais. As garantias mencionadas eram suas próprias crianças, e Marisa sentia-se nauseada ao imaginar que tipo de pessoas eram capazes de ameaçar adolescentes inocentes. "Ele parece um pouco cansado mesmo, senhora." "Talvez seja o excesso de trabalho", respondeu Marisa, decidindo não revelar nada até entender melhor a situação. Durante o resto da manhã, Marisa executou suas tarefas com o piloto automático, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Pensou em Tiago, em como se sentiria se alguém ameaçasse seu filho. Pensou em Leonardo, sempre tão gentil quando lhe pedia para preparar seu sanduíche favorito. Pensou em Amanda, que sonhava em salvar vidas como médica e que certa vez lhe dissera que queria conhecer Recife para entender melhor a cultura nordestina. A família Müller não era apenas seu emprego. Ao longo de 6 anos, haviam se tornado as pessoas mais próximas que tinha em Blumenau. Sabrina lhe emprestara dinheiro quando precisara pagar o hospital da mãe em Recife. Gustavo aumentara seu salário 3 vezes sem que ela pedisse. Leonardo sempre perguntava sobre Tiago e prometera ensinar-lhe violão quando o menino viesse para o sul. Amanda já havia escolhido uma universidade federal pernambucana para fazer medicina, dizendo que queria retribuir o carinho que Marisa sempre demonstrara por ela. Quando terminou de limpar o escritório de Gustavo no final da tarde, Marisa notou outros sinais preocupantes. Havia caixas lacradas empilhadas em um canto, que não estavam lá na semana anterior. A gaveta do arquivo, normalmente trancada, estava entreaberta, revelando pastas com documentos que Gustavo claramente havia manuseado às pressas. O computador estava ligado, coisa que nunca acontecia quando ele saía, e na tela havia uma planilha com números que não faziam sentido para ela. Naquela noite, em seu apartamento pequeno mas aconchegante, Marisa espalhou os fragmentos de papel sobre a mesa da cozinha e tentou formar um quadro mais completo. Usou fita adesiva para colar os pedaços e, lentamente, uma história aterrorizante começou a emergir. Fernando Keller não era apenas um consultor fiscal desonesto, era parte de uma organização que usava empresários legítimos como fachadas para lavagem de dinheiro. Gustavo havia sido enganado, manipulado para assinar documentos que o comprometiam.
E agora estava preso em uma armadilha que se apertava a cada dia. O valor exigido, 800 mil euros, não era uma taxa única. Era apenas o começo. Os documentos sugeriam que Fernando pretendia usar os restaurantes de Gustavo permanentemente para suas operações criminosas, e as ameaças contra Leonardo e Amanda eram reais e específicas. Marisa passou a noite em claro, alternando entre o medo e a indignação. Medo do que poderia acontecer se envolvesse em algo tão perigoso. Indignação ao imaginar aquelas crianças sofrendo por crimes que não haviam cometido. Quando o sol nasceu sobre Blumenau, pintando os telhados alemães com tons dourados, Marisa já havia tomado uma decisão que mudaria todas as suas vidas para sempre. Não podia simplesmente ignorar o que descobrira. Tiago estava longe, mas Leonardo e Amanda estavam ali, precisando de proteção que nem mesmo sabiam necessitar. Pela primeira vez em 6 anos, Marisa chegou mais tarde à mansão dos Müller. Não porque estivesse atrasada, mas porque precisara de tempo para reunir a coragem necessária para o que estava prestes a fazer. Quando encontrou Sabrina na cozinha, preparando café com as mãos trêmulas e olhos inchados de insônia, Marisa soube que não havia mais tempo a perder. Senhora Sabrina, preciso falar com a senhora sobre algo muito importante. É sobre o senhor Gustavo e a segurança da família. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse reconsiderar. E quando Sabrina se virou com expressão de terror absoluto, Marisa percebeu que a mulher já sabia que algo terrível estava acontecendo. O que ela não sabia era que sua faxineira, uma mulher simples de Recife que limpava suas casas e cuidava de sua família, estava prestes a se tornar a chave para salvar todos eles de um pesadelo que parecia não ter solução. O silêncio que se seguiu às palavras de Marisa foi tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Sabrina deixou a xícara de café escapar de suas mãos, e o som da porcelana se estilhaçando contra o piso de cerâmica ecoou pela cozinha como um presságio sombrio. Fragmentos pintados à mão se espalharam pelos pés das duas mulheres, mas nenhuma delas se moveu para recolhê-los. Sabrina apoiou-se na bancada de mármore, seus dedos brancos cravando-se na pedra fria, como se fosse a única coisa que a impedia de desabar. Seus olhos azuis, normalmente brilhantes e cheios de vida, estavam agora injetados de sangue e cercados por olheiras profundas que revelavam noites de insônia e preocupação constante. Como você soube? A voz de Sabrina saiu como um sussurro quebrado, carregado de uma desesperança que Marisa jamais havia ouvido antes. Marisa retirou os fragmentos de papel do bolso do avental, estendendo-os sobre a bancada com cuidado, como se fossem explosivos prestes a detonar. Senhora Sabrina, encontrei estes documentos no lixo esta manhã. Não queria me intrometer, mas quando vi que falavam sobre ameaças ao senhor Gustavo e às crianças... Sabrina olhou para os papéis reconstituídos com fita adesiva e seu rosto perdeu toda a cor restante. Suas pernas falharam, e ela se deixou cair em uma das cadeiras da mesa de jantar, enterrando o rosto nas mãos. Solução após solução escapava de sua garganta, enquanto 6 meses de terror reprimido finalmente encontravam uma saída. Ele disse que ia resolver tudo sozinho. Disse que não era nada sério, apenas alguns problemas com impostos que logo estariam resolvidos. Mas eu sabia que estava mentindo. Marisa, eu sabia que havia algo muito pior acontecendo, mas ele não me conta nada. Diz que é para me proteger, mas estou morrendo de medo pelos meus filhos. Marisa puxou uma cadeira para ficar mais próxima de Sabrina, estendendo uma das mãos para tocar suavemente o ombro da mulher, que havia se tornado mais que uma patroa ao longo dos anos. Senhora, pode me contar tudo desde o início? Talvez juntas possamos encontrar uma solução. Entre lágrimas e palavras entrecortadas, Sabrina começou a revelar a verdadeira extensão do pesadelo que havia consumido sua família nos últimos meses. Tudo começara 8 meses atrás, quando Gustavo contratara Fernando Keller como consultor fiscal para expandir os negócios dos restaurantes. Fernando apresentara-se como um especialista em otimização tributária internacional, prometendo economias significativas que permitiriam à família realizar o sonho de abrir filiais na Alemanha. Inicialmente, tudo parecia perfeito.
Fernando possuía credenciais impressionantes, referências de outros empresários alemães estabelecidos em Santa Catarina, e conhecia detalhes sobre legislação tributária que genuinamente pouparam dinheiro aos restaurantes. Gustavo estava eufórico com os resultados, confiando cada vez mais decisões importantes ao novo consultor. Foi então que as coisas começaram a dar errado. Fernando sugeriu investimentos em empresas parceiras que, segundo ele, ofereciam retornos garantidos através de brechas legais no sistema tributário. Gustavo, seduzido pela possibilidade de multiplicar rapidamente seu patrimônio, assinou documentos sem ler todos os detalhes, confiando na expertise de alguém que considerava um amigo. Descobrimos tarde demais que aquelas empresas não existiam realmente. Eram apenas fachadas para lavar dinheiro de atividades criminosas. Gustavo havia se tornado cúmplice involuntário de uma operação de lavagem que movimentava milhões de euros por toda a região sul do país. Quando tentou se afastar, Fernando mostrou sua verdadeira face. Sabrina contou como Fernando ameaçara Gustavo com evidências fabricadas que o incriminariam como líder da operação criminal. Além disso, deixara claro que conhecia os horários de Leonardo e Amanda, suas rotas para a escola, os lugares que frequentavam. As ameaças eram específicas e aterrorizantes, deixando Gustavo sem escolha a não ser continuar participando do esquema. Os 800 mil euros que Fernando exigia não eram uma taxa única, como Marisa havia deduzido dos documentos. Era apenas o primeiro pagamento de uma série que se estenderia indefinidamente, transformando Gustavo em escravo permanente da organização criminosa. Cada mês as demandas aumentavam, e a família via seu patrimônio sendo drenado sem perspectiva de libertação. Ele instalou câmeras de vigilância ao redor da nossa casa, Marisa. Sabe onde nossos filhos estudam, onde fazem esporte, onde passam as tardes. Disse que se Gustavo tentar envolver a polícia ou se recusar a cooperar, algo terrível acontecerá com Leonardo e Amanda. Como posso dormir sabendo disso? Enquanto ouvia o relato desesperado de Sabrina, Marisa sentia uma raiva crescer em seu peito. Era a mesma raiva que sentira anos atrás, quando um político corrupto tentara roubar o terreno de sua família em Recife. Era a raiva dos injustiçados, dos que veem pessoas boas sendo destruídas por predadores sem escrúpulos. Senhora Sabrina, onde está o senhor Gustavo agora? No escritório, tentando encontrar uma maneira de conseguir o dinheiro desta semana. Fernando marcou uma reunião para amanhã à tarde. E se Gustavo não levar 50 mil euros, as consequências serão... Sabrina não conseguiu terminar a frase. Marisa levantou-se da cadeira, caminhando até a janela que dava para o jardim, onde Leonardo às vezes tocava violão nas tardes ensolaradas. A visão das flores que ela própria ajudara a plantar, do balanço onde Amanda gostava de ler seus livros de medicina, fortaleceu sua determinação. Senhora, vou falar uma coisa que pode parecer loucura, mas me escute até o final. Eu cresci em Recife, onde aprendi que, às vezes, a única maneira de enfrentar um predador é ser mais esperta que ele. Não podemos deixar esse Fernando continuar aterrorizando a família. Sabrina ergueu os olhos, uma fagulha de esperança brilhando pela primeira vez em meses. O que você está pensando, Marisa? Vamos reunir evidências contra ele. Vamos gravar uma conversa onde ele confesse tudo o que está fazendo. E depois vamos entregá-lo para a Polícia Federal, antes que ele possa fazer mal a alguém. A proposta de Marisa soou como fantasia para Sabrina. Como uma faxineira e uma ex-advogada aposentada poderiam enfrentar uma organização criminosa profissional? Como protegeriam Leonardo e Amanda durante uma operação tão arriscada? Como garantiriam que Fernando não descobriria o plano antes que pudessem executá-lo? Mas enquanto considerava as objeções práticas, Sabrina percebeu algo fundamental. Pela primeira vez em meses, alguém estava oferecendo uma alternativa ao desespero. Marisa não estava sugerindo que fugissem ou se escondessem. Estava propondo que lutassem de volta. Não posso pedir para você se arriscar assim, Marisa. Você tem seu próprio filho para pensar. Se algo der errado... Senhora Sabrina, meu Tiago está a milhares de quilômetros daqui, mas Leonardo e Amanda estão aqui precisando de proteção agora.
Esta família me acolheu quando cheguei a Blumenau sem conhecer ninguém. Me trataram como parte da família quando eu era apenas uma estranha. Agora é minha vez de cuidar de vocês. As duas mulheres passaram o resto da manhã elaborando os detalhes de um plano que parecia impossível, mas era sua única esperança real. Marisa propôs que contatassem um advogado especializado em crimes federais, alguém que pudesse coordenar com autoridades competentes uma operação para capturar Fernando em flagrante. Sabrina lembrou-se de Antônio Zimmermann, um antigo colega da universidade que se especializara em direito criminal e agora trabalhava com casos de lavagem de dinheiro. Antônio sempre fora conhecido por sua integridade absoluta e por aceitar casos pro bono quando envolvia famílias em situações desesperadas. A estratégia seria fazer Fernando acreditar que Gustavo estava finalmente cedendo completamente às suas demandas, oferecendo-se para entregar informações sobre outros empresários alemães em Blumenau que poderiam ser alvos lucrativos. Durante esta reunião, gravadores ocultos captariam confissões que incriminariam não apenas Fernando, mas possivelmente a rede inteira. O maior desafio seria convencer Gustavo a participar. Nos últimos meses, o medo havia paralisado sua capacidade de tomar decisões arriscadas. Ele havia se tornado um homem diferente, constantemente olhando por cima do ombro, sussurrando ao telefone, evitando contato visual com os filhos, por medo de que pudessem ler o terror em seus olhos. Quando Gustavo desceu para almoçar naquela tarde, encontrou sua esposa e Marisa sentadas à mesa com expressões que ele não conseguia decifrar. Havia determinação onde antes só existia desespero, e pela primeira vez em meses, Sabrina o olhava nos olhos sem desviar o rosto. Gustavo, Marisa descobriu os documentos que Fernando está usando contra você. Ela sabe de tudo e tem uma proposta que pode nos libertar deste pesadelo. Gustavo olhou para Marisa com uma mistura de vergonha e incredulidade. A mulher que limpara sua casa por 6 anos, que preparara milhares de refeições para sua família, que conhecia cada canto de sua vida doméstica, agora estava sentada à sua mesa, sabendo seus segredos mais sombrios. Marisa, eu não sei o que dizer. Nunca quis que ninguém mais se envolvesse nesta situação. É perigoso demais. Senhor Gustavo, com todo respeito, esta situação já é perigosa demais. A diferença é que agora temos uma chance de fazer algo a respeito, em vez de apenas esperar que piore. Durante as 2 horas seguintes, os 3 adultos discutiram cada aspecto do plano de confrontar Fernando. Gustavo apresentou objeções práticas baseadas no terror que vivia há meses, mas gradualmente começou a perceber que a alternativa não era segurança. Era rendição completa e escravidão permanente. A decisão final veio quando Amanda desceu da escola e encontrou os 3 sussurrando intensamente na mesa. A menina de 14 anos, percebendo imediatamente que algo sério estava acontecendo, sentou-se e declarou com a maturidade que muitas vezes surpreendia os adultos ao redor: Papai, mamãe, seja o que for que está acontecendo, nós merecemos saber. Leonardo e eu não somos mais crianças pequenas. Foi neste momento que Gustavo percebeu que esconder a verdade não estava protegendo seus filhos. Estava apenas prolongando uma agonia que poderia durar anos. Se havia uma chance, por menor que fosse, de acabar com aquele pesadelo, ele tinha a obrigação de tentar. Naquela noite, Marisa voltou para seu apartamento e ligou para Recife para conversar com Tiago. Precisava ouvir a voz do filho. Precisava lembrar por que estava disposta a correr riscos por uma família que não era biologicamente sua, mas que havia se tornado sua família escolhida. Mamãe, quando você vai me buscar? A pergunta inocente de Tiago atravessou o coração de Marisa como uma lâmina afiada. Logo, meu amor. Muito logo. Mamãe está trabalhando em algo muito importante aqui. Algo que vai permitir que fiquemos juntos para sempre. Enquanto falava com o filho, Marisa olhou pela janela de seu apartamento em direção ao bairro onde ficava a mansão dos Müller. Em algum lugar daquela cidade, Fernando Keller acreditava que controlava completamente a situação. Em algumas horas, descobriria que havia subestimado gravemente o poder de uma mulher determinada a proteger aqueles que amava. A manhã seguinte,
trouxe consigo uma chuva fina que transformava as ruas de Blumenau em espelhos cinzentos, refletindo o céu nublado que parecia espelhar a tensão que tomara conta da família Müller. Marisa chegou mais cedo que o habitual à mansão, encontrando as luzes do escritório de Gustavo ainda acesas, evidenciando que ele havia passado mais uma noite em claro, preparando-se mentalmente para o confronto que definiria o futuro de todos. Antônio Zimmermann havia chegado discretamente na noite anterior, estacionando seu automóvel 2 quadras de distância e caminhando pelas ruas residenciais como um vizinho fazendo exercícios noturnos. O advogado especialista em crimes federais era um homem de 55 anos. Cabelos grisalhos penteados com precisão e óculos de aros metálicos que lhe conferiam um ar de seriedade acadêmica. Sua experiência incluía casos contra organizações internacionais de lavagem de dinheiro, e ele havia trazido equipamentos de gravação profissionais fornecidos por contatos na Polícia Federal. Durante a reunião estratégica que durou até as 2 da madrugada, Antônio explicou exatamente como a operação funcionaria. Fernando seria atraído para uma armadilha cuidadosamente elaborada, onde acreditaria estar assumindo controle total sobre os negócios de Gustavo, mas na realidade estaria confessando seus crimes em alta definição para gravadores ocultos, monitorados pela própria Polícia Federal. Senhor Gustavo, o objetivo não é apenas capturar Fernando. Queremos desmantelar toda a rede que ele representa. Sua cooperação pode salvar dezenas de outras famílias que estão passando pelo mesmo terror que vocês enfrentaram, havia explicado Antônio, sua voz carregada de uma determinação que tranquilizou todos os presentes. O plano exigia que Gustavo se reunisse com Fernando no escritório central de sua rede de restaurantes, um prédio comercial no centro de Blumenau que oferecia várias saídas caso algo desse errado. Marisa insistira em estar presente, disfarçada como funcionária de limpeza que trabalhava no prédio, permitindo-lhe monitorar a situação e providenciar auxílio se necessário. Enquanto preparava o café matinal na cozinha da mansão, Marisa observou Leonardo e Amanda tomarem café da manhã com uma normalidade que contrastava dramaticamente com a tensão que pairava sobre os adultos. Os jovens sabiam que algo importante estava acontecendo, mas haviam concordado em manter suas rotinas escolares normais para não despertar suspeitas caso Fernando estivesse realmente monitorando a família. Papai está diferente hoje, comentou Amanda para o irmão, enquanto passava geleia de frutas vermelhas em sua torrada. Ele está mais calmo, respondeu Leonardo, ajustando a correia da mochila escolar. Acho que finalmente vai resolver os problemas que estão preocupando todo mundo. A intuição dos adolescentes estava correta. Pela primeira vez em meses, Gustavo demonstrava uma serenidade que não era resignação, mas determinação. Havia recuperado algo fundamental que Fernando tentara destruir: sua dignidade como pai e protetor da família. Senhora Sabrina ficará em casa com as crianças hoje? Perguntou Marisa, verificando discretamente o pequeno transmissor que Antônio havia lhe dado, escondido no bolso interno do avental. Sim, e Antônio estará coordenando tudo de um escritório próximo ao centro. Se algo der errado, temos planos de evacuação para todos, respondeu Sabrina, tentando manter a voz firme, apesar do nervosismo evidente. Por volta das 10 da manhã, Gustavo vestiu o terno cinza que reservava para ocasiões importantes e beijou a esposa e os filhos como fazia todas as manhãs. Mas desta vez, seus abraços duraram alguns segundos a mais. Marisa observou a cena com o coração apertado, lembrando-se de como se despedira de Tiago no aeroporto de Recife 6 anos atrás, sem saber que aquele abraço teria que durar tanto tempo. O prédio comercial onde funcionava o escritório central dos restaurantes Müller ficava na rua 15 de Novembro, uma das principais artérias comerciais de Blumenau. Marisa chegou primeiro, vestindo o uniforme azul de empresa de limpeza que Antônio havia providenciado, e posicionou-se no andar superior, de onde poderia ouvir conversas através do sistema de ventilação que conectava os andares. Às 2 da tarde, em ponto, Fernando Keller estacionou seu automóvel importado em frente ao prédio. Era um homem de 50 anos, altura mediana, cabelos loiros escovados para trás e roupas que gritavam prosperidade financeira.
Seus olhos azuis tinham uma frieza que Marisa reconheceu imediatamente. Era o olhar de alguém acostumado a manipular pessoas como peças em um tabuleiro de xadrez. Fernando subiu as escadas com a confiança de quem acreditava ter controle absoluto da situação. No escritório, Gustavo o aguardava sentado atrás da mesa de mogno que pertencera a seu pai, rodeado pelos prêmios e reconhecimentos que havia conquistado durante 20 anos, construindo seus negócios honestamente. Gustavo, meu amigo, espero que tenha pensado bem na nossa conversa da semana passada. Chegou a hora de expandirmos nossa parceria para um nível mais permanente, disse Fernando, acomodando-se na cadeira em frente à mesa, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Fernando, precisamos conversar sobre algumas coisas antes de prosseguirmos. Tenho algumas preocupações sobre a forma como estamos conduzindo nossos negócios, respondeu Gustavo, ativando discretamente o gravador oculto em sua gaveta. Durante os 20 minutos seguintes, Fernando expôs detalhadamente toda a extensão de sua operação criminosa. Falou sobre outras empresas em Santa Catarina que já controlava, mencionou valores específicos de dinheiro lavado através de seus esquemas e até mesmo se gabou de como intimidava famílias inteiras para garantir cooperação. Veja, Gustavo, o sistema que desenvolvemos é infalível. Seus restaurantes processam pagamentos que, na verdade, são transferências de fundos originados de atividades que, digamos, não aparecem na declaração de renda. Em troca, você recebe uma porcentagem que permite manter seu padrão de vida, e nós garantimos que sua família permaneça segura e próspera. O termo segura foi pronunciado com uma ênfase que deixou claro tratar-se de uma ameaça velada. Fernando prosseguiu explicando como Leonardo e Amanda eram garantias de que Gustavo nunca tentaria se livrar da sociedade e como havia estabelecido vigilância constante sobre a família. Marisa, ouvindo cada palavra através do sistema de ventilação, sentia sua indignação crescer a cada confissão. Este homem falava sobre terrorizar crianças inocentes com a mesma casualidade com que discutiria o cardápio do almoço. Ela pensou em Tiago, imaginando como reagiria se alguém ameaçasse seu filho desta forma. A reviravolta dramática veio quando Fernando, sentindo-se completamente seguro, decidiu revelar informações que nem mesmo Gustavo conhecia. Disse que havia infiltrado espiões em outros negócios familiares de Blumenau. Mencionou nomes de empresários alemães que também estavam sendo chantageados e até mesmo confessou ter forjado documentos para incriminar pessoas inocentes, caso elas tentassem resistir. Gustavo, você foi apenas o primeiro. Temos uma lista de 15 famílias em Santa Catarina que se encaixam no perfil ideal para nossos propósitos. Empresários bem-sucedidos, com filhos em idade escolar, reputações a proteger. Dentro de 2 anos, controlaremos uma rede que processará 50 milhões de euros anuais através desta região. As palavras de Fernando foram gravadas com clareza cristalina pelos equipamentos ocultos, fornecendo evidências suficientes para desmantelar toda a operação. Mas o momento mais revelador veio quando ele cometeu um erro fatal. Mencionou o nome de um político federal que estava recebendo pagamentos em troca de proteção contra investigações. Neste ponto, Antônio Zimmermann, que monitorava tudo de um escritório próximo, enviou o sinal combinado para que agentes federais cercassem o prédio. O cerco foi executado com precisão militar, com agentes posicionados em todas as saídas possíveis, garantindo que Fernando não tivesse como escapar. O momento da prisão foi dramaticamente revelador. Fernando estava no meio de uma frase, explicando como pretendia usar os filhos de Gustavo para chantageá-lo por anos, quando a porta do escritório se abriu e 5 agentes federais entraram com armas em punho. Fernando Keller, você está preso por lavagem de dinheiro, extorsão, ameaças a menores de idade e participação em organização criminosa. Tudo o que disse nos últimos 30 minutos foi gravado e será usado como evidência contra você e seus associados. A expressão no rosto de Fernando mudou de arrogância suprema para terror absoluto em questão de segundos. Ele olhou ao redor do escritório,
tentando entender como havia caído em uma armadilha tão elaborada, e seus olhos se fixaram em Gustavo com uma mistura de raiva e incredulidade. Você não tem ideia do que acabou de fazer, Gustavo. Tenho sócios que vão... Antes que pudesse terminar a ameaça, um dos agentes o algemou e leu seus direitos. Marisa desceu do andar superior quando tudo terminou e encontrou Gustavo apoiado na parede do corredor, tremendo não de medo, mas do alívio de ver um pesadelo de 8 meses finalmente chegar ao fim. Ela se aproximou e ofereceu um lenço de papel, gesto simples que carregava todo o apoio e carinho que havia desenvolvido pela família ao longo dos anos. Senhor Gustavo, acabou. As crianças estão seguras agora. Gustavo olhou para Marisa com lágrimas nos olhos, percebendo que uma mulher que ele sempre considerara apenas uma funcionária havia se revelado a heroína que salvara sua família inteira. Sem ela, Fernando continuaria chantageando-o indefinidamente, e Leonardo e Amanda viveriam sob ameaça constante. Marisa, como posso agradecer o que você fez por nós? Como posso retribuir tamanha coragem? Senhor, me deixe trazer meu filho para Blumenau. É só isso que quero. Ficar perto da família que escolhi proteger. Naquela tarde, enquanto agentes federais vasculhavam escritórios e computadores de Fernando em busca de evidências adicionais, 3 famílias foram libertadas simultaneamente em cidades diferentes de Santa Catarina. A operação revelou uma rede de extorsão que havia aterrorizado empresários alemães por toda a região sul do país. As gravações de Fernando confessando seus crimes não apenas o incriminaram definitivamente, mas também forneceram evidências contra 15 associados, incluindo o político federal que recebia propinas. A investigação se expandiu para 3 estados, resultando na prisão de uma organização inteira. Quando Marisa chegou em casa naquela noite, ligou para Recife com o coração mais leve do que se sentira em anos. Tiago, mamãe tem novidades maravilhosas para te contar. Você vai vir morar com a mamãe muito mais cedo do que imaginávamos. A voz do filho do outro lado da linha trouxe lágrimas aos seus olhos, mas pela primeira vez em muito tempo eram lágrimas de alegria pura. Em alguns dias, estaria reunida com Tiago e ambos teriam uma nova família em Blumenau. Uma família que aprendera o verdadeiro significado de coragem, lealdade e proteção mútua. Os primeiros raios de sol que atravessaram as cortinas da mansão dos Müller, na manhã seguinte à prisão de Fernando, carregavam uma qualidade diferente, como se a própria luz houvesse mudado depois que as sombras do medo finalmente se dissiparam. Marisa acordou em seu apartamento pela primeira vez em meses, sem aquele aperto no estômago que havia se tornado sua companhia constante desde a descoberta dos documentos no lixo. Ao chegar à mansão, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Gustavo sentado à mesa do café da manhã com Leonardo e Amanda, todos rindo de uma piada que o adolescente havia contado sobre um professor de matemática. Era um riso genuíno, sem a tensão forçada que caracterizara os últimos meses. E Sabrina observava a cena da porta da cozinha com lágrimas de alívio nos olhos. "Bom dia, família", disse Marisa. E pela primeira vez em 6 anos, usou a palavra família de forma completamente consciente e intencional. "Bom dia, Marisa, nossa heroína", respondeu Amanda, levantando-se para dar um abraço apertado na mulher que havia salvado suas vidas. O gesto espontâneo da adolescente tocou profundamente Marisa, que se lembrou de como sonhara durante anos com o momento em que Tiago poderia abraçá-la daquela forma novamente. Amanhã trouxe uma sequência de telefonemas que confirmaram a extensão do sucesso da operação, coordenada por Antônio Zimmermann. A Polícia Federal havia prendido 17 pessoas ligadas à organização de Fernando, apreendido computadores com evidências de esquemas que se estendiam por todo o sul do país, e descoberto contas bancárias em paraísos fiscais contendo mais de 20 milhões de euros de origem criminosa. O delegado federal responsável pelo caso ligou pessoalmente para agradecer a colaboração de Gustavo e informar que a família não precisaria mais se preocupar com represálias. A organização havia sido completamente desmantelada e Fernando enfrentaria pelo menos 15 anos de prisão federal. Mais importante ainda, as empresas que haviam sido forçadas a participar do esquema de lavagem de dinheiro
seriam compensadas pelos prejuízos sofridos. No caso de Gustavo, isso significava que recuperaria não apenas os 800 mil euros que Fernando exigira, mas também valores adicionais que haviam sido desviados ao longo dos meses. Por volta das 10 da manhã, chegou uma ligação que mudaria definitivamente a vida de Marisa. Era Antônio Zimmermann, com notícias sobre a documentação necessária para trazer Tiago para Blumenau. Marisa, conversei com contatos no consulado alemão e na Polícia Federal. Devido ao seu papel fundamental em desmantelar uma operação criminosa internacional, há um processo acelerado disponível para a reunificação familiar. Tiago pode estar aqui em 2 semanas. Marisa teve que se sentar na cadeira da cozinha, tamanha foi a emoção. 2 semanas. Depois de 6 anos de separação, veria seu filho em apenas 2 semanas. Sabrina, que ouvira a conversa, aproximou-se e segurou suas mãos. Marisa, Gustavo e eu conversamos durante a madrugada. Queremos formalizar uma proposta. Há anos você trabalha conosco meio período, dividindo tempo com outras casas. A partir de agora, você será nossa funcionária exclusiva, com salário integral, e Tiago terá uma vaga garantida nas melhores escolas de Blumenau. Além disso, estamos construindo uma casa para vocês no terreno ao lado da nossa. Vocês serão nossa família oficial. A proposta de Sabrina era mais generosa do que Marisa jamais ousara sonhar, mas representava algo ainda mais valioso: reconhecimento oficial de que ela havia se tornado parte integral daquela família. Não apenas uma funcionária que por acaso salvara suas vidas, mas alguém cujo futuro estava permanentemente entrelaçado ao deles. Durante o restante da semana, a casa se transformou em um centro de atividade frenética. Leonardo e Amanda insistiram em ajudar a preparar um quarto especial para Tiago, decorando-o com temas que imaginavam que um menino de 10 anos apreciaria. Gustavo contratou uma equipe de construção para acelerar a obra da casa nova, garantindo que Marisa e Tiago tivessem sua própria residência pronta o mais rapidamente possível. Marisa passou horas ao telefone com sua mãe em Recife, organizando os detalhes da viagem de Tiago e explicando como suas vidas mudaram dramaticamente. Dona Maria, que aos 70 anos havia criado o neto com amor e sacrifício, chorava de alegria ao saber que finalmente a família seria reunida. Minha filha, sempre soube que você encontraria seu caminho. Este menino falava todos os dias sobre quando a mãe viria buscá-lo, ou quando ele poderia ir encontrá-la. Agora vejo que Deus tinha um plano maior para vocês dois. Durante esta semana de preparativos, Marisa também recebeu uma ligação inesperada do prefeito de Blumenau. A história de como uma imigrante brasileira havia salvado uma família local e ajudado a desmantelar uma organização criminosa internacional havia chegado aos meios de comunicação, transformando Marisa em uma heroína local involuntária. Senhora Andrade, gostaríamos de homenageá-la com uma medalha de mérito cívico da cidade. Sua coragem representa os melhores valores da nossa comunidade multicultural, disse o prefeito durante a ligação. Embora lisonjeada, Marisa declinou da homenagem pública. Não havia agido procurando reconhecimento, mas simplesmente protegendo pessoas que amava. A verdadeira recompensa seria ter Tiago de volta em seus braços e saber que Leonardo e Amanda poderiam crescer em segurança. Os dias que antecederam a chegada de Tiago foram marcados por uma mistura de excitação e nervosismo. Marisa temia que 6 anos de separação tivessem criado um distanciamento difícil de superar. Preocupava-se se Tiago, agora com 10 anos, ainda a veria como a mãe que o amava incondicionalmente, ou como uma estranha que o abandonara em busca de uma vida melhor. Suas preocupações foram compartilhadas por Leonardo e Amanda, que se esforçavam para entender como seria receber um novo irmão em suas vidas. Embora ansiosos para conhecer Tiago, questionavam-se se conseguiriam incluí-lo naturalmente na dinâmica familiar que haviam estabelecido ao longo dos anos. Sabrina, com sua experiência como mãe, ofereceu conselhos valiosos, tanto para Marisa quanto para seus próprios filhos. Explicou que famílias não são definidas apenas por sangue, mas por escolha, amor e compromisso mútuo. O que havia acontecido durante a crise com Fernando provara que os laços mais fortes são aqueles forjados através de apoio incondicional em momentos difíceis. Na noite anterior à chegada de Tiago,
Gustavo organizou um jantar especial para celebrar o que ele chamou de a conclusão oficial da nossa família expandida. O menu incluía especialidades alemãs que representavam Blumenau, pratos nordestinos que honravam as origens de Marisa e sobremesas que Tiago havia mencionado em conversas telefônicas como suas favoritas. Durante o jantar, Gustavo fez um discurso que emocionou todos os presentes. Marisa, há 6 anos você entrou em nossas vidas como uma funcionária. Durante a crise que quase nos destruiu, você se revelou como nossa salvadora. Amanhã, quando Tiago chegar, você oficialmente se tornará parte permanente da nossa família. Esta casa sempre será sua casa, e seus problemas sempre serão nossos problemas. Leonardo, que durante meses havia se refugiado na música para escapar da tensão familiar, tocou uma composição original que havia escrito especialmente para a ocasião. A melodia combinava elementos de forrós nordestinos que Marisa lhe ensinara com harmonias contemporâneas alemãs, criando uma fusão que simbolizava perfeitamente a união de culturas que sua família havia se tornado. Amanda, por sua vez, havia preparado um álbum de fotografias documentando os 6 anos que Marisa passara com eles, desde os primeiros dias como funcionária tímida até o momento heróico em que salvara suas vidas. A última página do álbum estava em branco com uma nota: para as memórias que criaremos com Tiago a partir de agora. Naquela noite, Marisa mal conseguiu dormir. Alternava entre a ansiedade de rever o filho e a gratidão por como sua vida havia mudado dramaticamente em apenas uma semana. 6 anos atrás, chegara a Blumenau como uma mulher desesperada, fugindo da pobreza e buscando oportunidades que não existiam em Recife. Agora, estava prestes a receber seu filho de volta como membro integral de uma família que a amava e respeitava. Pensou em Fernando, que certamente passara sua primeira noite na prisão federal, e sentiu não raiva, mas uma estranha forma de gratidão. Se ele não tivesse ameaçado a família Müller, ela jamais teria descoberto a coragem que possuía. Se não tivesse encontrado aqueles documentos no lixo, talvez continuasse sendo apenas uma funcionária querida, mas jamais se tornaria verdadeiramente parte da família. O aeroporto de Florianópolis, onde chegaria o voo de Tiago via São Paulo, ficava a cerca de 2 horas de carro de Blumenau. Gustavo havia insistido em alugar uma van espaçosa para que toda a família pudesse ir buscar o menino, transformando a ocasião em uma celebração coletiva. Quando o alarme tocou às 5 da manhã, Marisa já estava acordada há 2 horas, organizando e reorganizando as roupas que vestiria para o reencontro mais importante de sua vida. Em algumas horas, abraçaria novamente o filho que havia deixado em Recife como uma criança de 4 anos, e que agora retornava como um menino de 10 anos, pronto para começar uma vida completamente nova em uma família que havia aprendido o verdadeiro significado do amor incondicional. O aeroporto de Florianópolis fervilhava com a movimentação típica de uma manhã de sábado. Mas para Marisa, o mundo inteiro havia se reduzido ao painel eletrônico que anunciava a chegada do voo 3847, procedente de São Paulo, com 15 minutos de atraso. Seus dedos tremiam enquanto segurava o cartaz colorido que Amanda havia feito na noite anterior, com desenhos de corações e a frase "Bem-vindo à família, Tiago", escrita em letras caprichadas. Gustavo observava Marisa de soslaio, reconhecendo na tensão dela a mesma ansiedade que sentira nos dias anteriores ao nascimento de Leonardo e Amanda. Era a expectativa de quem está prestes a receber algo pelo qual esperou tanto tempo que quase perdeu a esperança. Sabrina segurava a mão de Amanda, que não conseguia parar de fazer perguntas sobre como seria o novo irmão, enquanto Leonardo fingia estar calmo, mas seus dedos tamborilavam nervosamente contra a perna da calça. 42 dias haviam se passado desde a prisão de Fernando e o início da transformação definitiva em suas vidas. Neste período, a casa nova de Marisa ficara pronta no terreno ao lado da mansão. Uma construção aconchegante de 2 andares, com varanda que dava vista para o jardim onde Leonardo gostava de tocar violão nas tardes ensolaradas. O quarto de Tiago havia sido decorado com motivos de futebol e aventura,
refletindo os gostos que Marisa descobrira durante conversas telefônicas diárias com o filho. Quando finalmente o painel eletrônico mudou para chegou, Marisa sentiu suas pernas tremblerem. 6 anos, 2 meses e 15 dias de separação estavam prestes a chegar ao fim. 6 anos de noites em que se deitava imaginando como seria o reencontro. 2 meses de preparação frenética, desde que soubera que poderia trazer o filho. 15 dias de contagem regressiva, desde que ele embarcara em Recife. Os primeiros passageiros começaram a emergir do corredor que levava à área de desembarque. Executivos apressados com maletas, casais de turistas carregando mochilas, famílias retornando de férias. Marisa examinou cada criança que aparecia, seu coração acelerando a cada menino de aproximadamente 10 anos que passava acompanhado de aeromoças. E então ele apareceu. Tiago caminhava ao lado de uma comissária de bordo loira, carregando uma mochila azul que Marisa reconheceu como a que havia enviado de presente no último aniversário. Ele havia crescido tanto que por um momento ela quase não o reconheceu. Já não era mais o menino de 4 anos que deixara em Recife, mas um pré-adolescente de pernas longas, cabelos escuros ligeiramente desalinhados pela viagem e olhos castanhos que varriam a multidão à procura de um rosto familiar. Quando seus olhares se encontraram através da barreira de vidro que separava passageiros de acompanhantes, o tempo pareceu parar completamente. Tiago soltou a mão da comissária e começou a correr, sua mochila batendo contra suas costas a cada passada. Marisa deixou cair o cartaz de boas-vindas e correu em sua direção, lágrimas já escorrendo pelo rosto antes mesmo que se tocassem. O abraço que se seguiu durou vários minutos e foi testemunhado por dezenas de pessoas que pararam para observar o reencontro emocionante entre mãe e filho. Marisa segurava Tiago como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente, sussurrando: "Meu filho, meu menino, mamãe te ama tanto", entre soluços de alegria pura. "Eu sabia que você viria me buscar, mamãe. A vovó sempre dizia que você estava trabalhando para nos reunir, e eu nunca parei de acreditar", disse Tiago, sua voz ligeiramente mais grave do que Marisa lembrava, mas ainda carregada da doçura que ela guardara na memória durante todos aqueles anos. Quando finalmente se separaram o suficiente para se olharem adequadamente, Marisa teve que se acostumar novamente com o rosto do filho. Ele havia herdado seu nariz delicado e a cor dos olhos, mas desenvolvera a estrutura óssea do pai, que jamais conhecera. Era um menino bonito, saudável, que carregava nos olhos uma inteligência viva e uma curiosidade que logo se dirigiu para as 4 pessoas que aguardavam a alguns metros de distância. "Aquela é sua nova família, meu amor. Eles estão ansiosos para te conhecer", disse Marisa, enxugando as lágrimas e conduzindo Tiago para onde os Müller aguardavam respeitosamente. Gustavo foi o primeiro a se aproximar, estendendo a mão para Tiago com um sorriso genuíno que o menino retribuiu sem hesitação. "Tiago, sou o Gustavo e esta é minha família. Sua mãe salvou nossas vidas e agora vocês dois vão completar a nossa família. Bem-vindo a Blumenau." "Obrigado, Sr. Gustavo. Minha mãe falou muito sobre vocês nas cartas e telefonemas. Disse que vocês cuidaram dela como uma família de verdade", respondeu Tiago com uma educação que impressionou todos os presentes. Sabrina se aproximou em seguida, abraçando Tiago com o carinho natural de quem sempre sonhara ter mais filhos. "Tiago, me chame de tia Sabrina, está bem? Tenho tanta coisa para te mostrar em Blumenau. Você vai amar as festas alemãs e os parques da cidade." Leonardo, que havia se mantido ligeiramente afastado por timidez natural, aproximou-se, quando Tiago demonstrou interesse imediato pela guitarra que carregava em uma capa a tiracolo. "Você toca guitarra?" perguntou o menino com entusiasmo. "Toco violão e guitarra. Sua mãe me contou que você gosta de música também. Posso te ensinar algumas coisas, se quiser", ofereceu Leonardo, imediatamente conquistado pela simplicidade genuína do novo irmão. Amanda foi a última a se apresentar, mas também a mais direta. "Tiago, vou ser sua irmã mais velha agora, então tenho algumas regras. Primeira, você tem que me contar tudo sobre Recife e sobre sua vovó. Segunda, tem que me ensinar algumas palavras diferentes que vocês falam lá. Terceira, tem que me ajudar a cuidar da sua mãe, porque ela é muito importante para todos nós."
Tiago riu da seriedade cômica de Amanda, e este riso quebrou qualquer tensão residual que pudesse existir entre eles. Ele concordou com todas as regras e imediatamente começou a ensinar alguns termos nordestinos para Amanda, que os repetia com sotaque alemão, causando gargalhadas gerais. A viagem de volta para Blumenau transformou-se numa sessão estendida de perguntas e respostas. Tiago queria saber tudo sobre sua nova cidade, sobre as escolas, sobre as festas típicas, sobre o inverno que logo chegaria. Leonardo e Amanda disputavam quem responderia cada pergunta, ansiosos para compartilhar suas experiências e conhecimentos. Marisa observava tudo do banco da frente, ainda mal acreditando que o reencontro estava realmente acontecendo. Por tantos anos havia imaginado este momento, mas a realidade superava todas suas expectativas. Tiago não apenas se adaptara imediatamente à família Müller, mas parecia genuinamente entusiasmado com a perspectiva de ter irmãos mais velhos. Quando finalmente chegaram a Blumenau e Tiago viu pela primeira vez a arquitetura alemã do centro da cidade, seus olhos se arregalaram de encantamento. Isso parece um castelo dos contos de fada. É muito diferente de Recife. É nossa cidade, Tiago. Sua e da sua mãe também. Vocês pertencem a este lugar agora, disse Gustavo, observando através do retrovisor como o menino absorvia cada detalhe da paisagem urbana única. A apresentação da casa nova foi outro momento emocionante. Marisa abrira a porta da frente com as mãos tremendo ligeiramente, ansiosa para ver a reação de Tiago ao espaço que seria exclusivamente deles. O menino entrou devagar, examinando a sala de estar decorada com fotografias da família estendida para incluir os Müller, o sofá confortável onde poderiam assistir televisão juntos, a cozinha onde Marisa prepararia as comidas nordestinas que ele tanto sentia falta. Mas foi quando viu seu quarto que Tiago verdadeiramente compreendeu que aquilo não era temporário. A cama nova com colcha de motivos de futebol, a escrivaninha onde poderia fazer deveres escolares, o armário cheio de roupas novas nas medidas certas, os livros e jogos que Leonardo e Amanda haviam escolhido especificamente para ele. "Isso tudo é meu mesmo, mamãe?" perguntou sua voz carregada de uma mistura de incredulidade e alegria. "É seu, meu amor. Para sempre. Nunca mais vamos nos separar", respondeu Marisa, abraçando-o novamente e sentindo como se estivesse finalmente completa depois de 6 anos fragmentada. Naquela noite, a família reunida compartilhou o primeiro de muitos jantares que se tornariam tradição. Marisa preparara várias especialidades nordestinas que Tiago sentia saudades, enquanto Sabrina contribuiu com pratos alemães tradicionais para ampliar o paladar do menino. Leonardo tocou músicas brasileiras no violão, e Amanda organizou um jogo de perguntas sobre diferentes culturas que permitiu a todos aprenderem uns sobre os outros. Durante a sobremesa, Tiago fez uma pergunta que surpreendeu todos pela sua maturidade. "Mamãe, a senhora teve que deixar muita gente para trás quando veio para cá? Porque eu senti saudades da vovó durante toda a viagem, mas também estou muito feliz de estar aqui." Marisa explicou como havia sido difícil deixar sua família em Recife, mas que agora teriam condições de visitá-los frequentemente e até mesmo trazer a vovó para conhecer Blumenau. Gustavo complementou, prometendo que fariam pelo menos 2 viagens por ano para Pernambuco, garantindo que Tiago mantivesse contato com suas raízes nordestinas. Ao colocá-lo na cama em seu primeiro noite na casa nova, Marisa percebeu que Tiago carregava consigo um pequeno urso de pelúcia surrado que ela não reconhecia. "Era a única coisa que trouxe de Recife além das roupas", explicou ele. "A vovó deu quando você foi embora. Disse que era para eu lembrar que você sempre voltaria." Naquela noite, depois que Tiago adormeceu em sua cama nova, Marisa sentou-se na varanda de sua casa, observando as luzes da mansão dos Müller, onde Leonardo ainda tocava violão suavemente. Pensou na jornada extraordinária que a trouxera até ali, desde a decisão desesperada de deixar Recife, passando pelos anos de trabalho árduo e saudade constante, até a descoberta acidental que a transformara na salvadora de uma família e, consequentemente, na heroína de sua própria história. Em menos de 2 meses,
Uma simples decisão de não ignorar papéis suspeitos no lixo havia revolucionado completamente suas vidas. Tiago estava finalmente em casa. A família Müller estava segura e unida. Fernando e sua organização criminosa estavam na prisão. E ela havia descoberto uma coragem que nem sabia possuir. Mas a verdadeira recompensa não era o reconhecimento ou a gratidão. Era poder adormecer todas as noites, sabendo que seu filho estava seguro no quarto ao lado e que pela manhã acordariam juntos para começar mais um dia de uma vida que finalmente havia se tornado completa. 3 meses depois da chegada de Tiago a Blumenau, as árvores da cidade começaram a dourar suas folhas, anunciando a chegada do outono alemão, que seria a primeira experiência do menino com estações bem definidas. Sentado à mesa da cozinha de sua casa, terminando os deveres de matemática enquanto Marisa preparava o almoço, Tiago havia se adaptado à vida em Santa Catarina de uma forma que surpreendia até mesmo os adultos ao redor. A transição para o Colégio Alemão de Blumenau, uma das melhores instituições de ensino da região, havia sido muito mais suave do que qualquer um imaginara. Gustavo havia usado sua influência como empresário local para garantir a vaga imediata. Mas foi o próprio Tiago quem conquistou professores e colegas com sua inteligência natural e curiosidade insaciável sobre sua nova realidade. Mamãe, a professora Ingrid disse que meu sotaque nordestino é único na escola e que eu deveria falar sobre Recife para a turma na próxima aula de geografia, comentou Tiago, mastigando um pão de açúcar que Sabrina havia ensinado Marisa a preparar. É uma honra, meu filho. Você pode contar sobre o calor, sobre as praias, sobre a vovó e suas histórias. Mas lembre-se de que agora você também tem histórias daqui para contar quando voltarmos a Pernambuco, respondeu Marisa, temperos nordestinos perfumando a cozinha enquanto preparava uma adaptação de Baião de 2, com ingredientes alemães que havia aprendido a incorporar. A fusão de culturas havia se tornado uma constante na vida cotidiana da família expandida. Leonardo havia composto várias músicas misturando ritmos nordestinos com melodias alemãs, criando um som único que planejava apresentar no Festival de Música Jovem de Blumenau. Amanda estudava sobre medicina tropical para entender melhor as doenças que afetavam a região de onde Tiago vinha, sonhando em fazer trabalho humanitário no futuro. O relacionamento entre os irmãos desenvolvera-se de forma natural e profunda. Leonardo tornara-se mentor musical de Tiago, ensinando-lhe acordes básicos no violão durante as tardes ensolaradas no jardim. O menino mostrava talento nato, conseguindo reproduzir melodias complexas após ouvi-las apenas algumas vezes, e já sonhava em formar uma banda com o irmão mais velho. Amanda assumira o papel de irmã protetora com seriedade cômica, ensinando Tiago sobre os costumes locais, ajudando-o com o alemão básico que a escola exigia e defendendo-o ferozmente sempre que alguém fazia comentários sobre seu sotaque diferente. A menina havia amadurecido consideravelmente nos últimos meses, desenvolvendo um senso de responsabilidade familiar que impressionava os pais. A integração de Tiago não havia sido completamente livre de desafios. Houve momentos de nostalgia intensa, especialmente durante as primeiras semanas, quando acordava chorando por causa de sonhos com a vovó Maria em Recife. Marisa enfrentara várias noites difíceis, questionando-se se havia tomado a decisão certa ao trazê-lo para tão longe de tudo que conhecia. O momento mais delicado veio quando Tiago participou de uma festa na escola e um colega fez comentários maldosos sobre nordestinos que vêm roubar empregos dos alemães. O menino chegara em casa visivelmente chateado, questionando pela primeira vez se realmente pertencia àquele lugar. Leonardo, que estava praticando violão na varanda quando Tiago chegou da escola com os olhos vermelhos, imediatamente parou de tocar e sentou-se ao lado do irmão mais novo. Cara, algumas pessoas são ignorantes e falam coisas ruins porque têm medo do que não conhecem. Mas sabe o que eu aprendi? A gente não pertence a um lugar por causa de onde nasceu. A gente pertence onde é amado. Amanda, ouvindo a conversa da janela da cozinha, desceu correndo e juntou-se aos irmãos na varanda. Tiago, você lembra quando eu te contei sobre como nossa família quase foi destruída há alguns meses? Sua mãe salvou a gente.
Ela é uma heroína e você é filho de uma heroína. Isso te faz especial, não diferente. A sabedoria dos adolescentes tocou profundamente Tiago, que gradualmente começou a ver sua origem não como algo que o separava dos colegas, mas como algo que o enriquecia e tornava sua perspectiva única valiosa. Gustavo notou a mudança na postura do menino e decidiu fazer algo para fortalecer sua autoestima. Organizou uma visita às instalações dos restaurantes da família, explicando como cada negócio funcionava e perguntando a opinião de Tiago sobre possíveis melhorias. O menino sugeriu a inclusão de pratos nordestinos no cardápio, uma ideia que Gustavo imediatamente implementou, criando uma seção especial chamada Sabores do Nordeste by Tiago. A iniciativa foi um sucesso surpreendente. Clientes alemães e brasileiros se deliciaram com adaptações sofisticadas de pratos tradicionais nordestinos e Tiago tornou-se uma pequena celebridade local como o consultor culinário mais jovem da cidade. A experiência ensinou-lhe que sua herança cultural não era um obstáculo a superar, mas um presente a compartilhar. Sabrina, observando como Tiago florescia sob a atenção positiva, propôs um projeto ainda mais ambicioso. E se organizássemos uma festa cultural na escola dele? Podemos mostrar a riqueza da cultura nordestina para todos os alunos e pais. Seria uma forma de educá-los sobre diversidade brasileira. A ideia evoluiu para um evento maior do que qualquer um imaginara. O Colégio Alemão de Blumenau organizou sua primeira feira cultural brasileira, onde famílias de diferentes regiões do país foram convidadas a apresentar suas tradições. Tiago tornou-se embaixador oficial da cultura nordestina, trabalhando com Marisa para preparar apresentações sobre música, culinária, artesanato e folclore pernambucano. Durante as semanas de preparação, toda a família Müller se envolveu intensivamente. Leonardo compôs uma música especial, misturando forró com elementos alemães. Amanda pesquisou sobre medicina popular nordestina e suas influências indígenas e africanas. Gustavo financiou a decoração do estande nordestino e Sabrina coordenou a logística geral do evento. Marisa, inicialmente nervosa sobre falar publicamente para centenas de pais e estudantes alemães, descobriu uma paixão inesperada por ensinar sobre sua cultura. Passou horas explicando a história da migração nordestina, as influências portuguesas, africanas e indígenas na culinária regional, e como tradições centenárias se mantinham vivas em famílias modernas. O dia da feira cultural transformou-se em revelação para toda a comunidade escolar. O estande nordestino atraiu multidões curiosas para provar tapioca, acarajé adaptado e cocada, enquanto Leonardo tocava forrós instrumentais que fizeram várias pessoas dançarem espontaneamente. Amanda explicava propriedades medicinais de plantas nordestinas para um grupo fascinado de pais médicos e farmacêuticos. Mas o momento mais emocionante veio quando Tiago, vestindo uma camisa bordada que Marisa havia trazido de Recife, subiu ao pequeno palco montado no pátio da escola para contar histórias sobre sua vovó. Com naturalidade que surpreendeu até mesmo a família, narrou aventuras imaginárias que Dona Maria contava para fazê-lo dormir, histórias sobre pescadores corajosos, cangaceiros honrados e princesas que moravam em palácios feitos de coral. A plateia, composta principalmente por crianças alemãs que jamais haviam saído de Santa Catarina, ouvia hipnotizada as aventuras de um Brasil que conheciam apenas através de estereótipos televisivos. Tiago transformara-se num ponte cultural, mostrando que diferenças podem enriquecer em vez de dividir. Após o evento, professores procuraram Marisa para parabenizá-la pela educação excepcional que havia dado ao filho. O diretor da escola sugeriu que ela considerasse voltar a estudar para se tornar educadora oficial, oferecendo bolsas de estudo para curso de pedagogia na universidade local. A proposta plantou uma semente que começou a germinar na mente de Marisa durante as semanas seguintes. Por anos havia usado sua formação apenas informalmente, ajudando os filhos dos Müller com deveres escolares e organizando atividades educativas. Agora, pela primeira vez desde que chegara a Blumenau, vislumbrava a possibilidade de retomar a carreira acadêmica
que abandonara por necessidade financeira. Gustavo e Sabrina, quando souberam do interesse renovado de Marisa pela educação, ofereceram apoio total. Propuseram custear integralmente seus estudos universitários, além de reorganizar os horários domésticos para que ela pudesse frequentar aulas vespertinas sem prejudicar o cuidado com Tiago. A perspectiva de voltar a estudar trouxe uma energia renovada para Marisa. Começou a frequentar a biblioteca municipal durante as tardes livres, relendo teorias pedagógicas que havia estudado anos atrás e descobrindo metodologias modernas que poderiam ajudá-la a trabalhar especificamente com crianças imigrantes e multiculturais. Tiago, observando o entusiasmo crescente da mãe pelos livros e pesquisas, comentou durante um jantar familiar: "Mamãe, a senhora está parecendo eu quando descubro um livro novo sobre dinossauros. Acho que vai ser uma professora muito legal." A observação simples do menino tocou profundamente Marisa, que percebeu como sua busca por estabilidade e segurança gradualmente estava se transformando em busca por realização pessoal e profissional. Por anos havia focado exclusivamente em sobreviver e reunir a família. Agora podia sonhar em prosperar e contribuir mais amplamente para a comunidade que a acolhera. Leonardo, que sempre demonstrara maturidade emocional além de sua idade, fez uma reflexão durante uma das sessões musicais vespertinas no jardim. "Sabe o que é legal na nossa família? Todo mundo está crescendo junto. Tiago está aprendendo a ser irmão. Amanda está aprendendo a ser irmã mais velha. Mamãe e papai estão aprendendo a ser pais de 5 filhos. E a tia Marisa está aprendendo que pode ser mais do que imaginava." A observação do adolescente capturava perfeitamente a dinâmica transformadora que caracterizava sua família expandida. Nenhum deles era exatamente a mesma pessoa que havia sido antes da crise com Fernando. Todos haviam descoberto facetas de si mesmos que permaneciam dormentes até serem despertadas pelas circunstâncias extraordinárias que enfrentaram juntos. Naquela noite, enquanto colocava Tiago para dormir em sua cama, que agora estava cercada de livros, brinquedos e fotografias que documentavam seus primeiros meses em Blumenau, Marisa percebeu que finalmente havia encontrado não apenas um lugar para morar, mas um lugar para pertencer, crescer e sonhar novamente com o futuro. 1 ano havia se passado desde a chegada de Tiago a Blumenau, quando a família recebeu uma ligação que mudaria novamente suas perspectivas sobre justiça e redenção. Era Antônio Zimmermann, informando que Fernando Keller havia solicitado uma reunião com Gustavo através de seus advogados. O homem que havia aterrorizado suas vidas durante meses queria se desculpar pessoalmente antes de ser transferido para a prisão federal, onde cumpriria sua pena de 17 anos. A notícia gerou reações diversas na família. Gustavo sentiu-se inicialmente relutante em reviver memórias dolorosas que finalmente haviam começado a se curar. Sabrina questionou se seria psicologicamente saudável para qualquer deles encontrar novamente o homem que quase destruiu sua família. Leonardo e Amanda, agora com 18 e 15 anos respectivamente, demonstraram curiosidade madura sobre enfrentar quem havia sido responsável pelo período mais difícil de suas vidas. Marisa, surpreendentemente, foi quem advogou mais fortemente pelo encontro. Durante os meses trabalhando como assistente pedagógica voluntária na escola de Tiago, enquanto estudava para o exame de revalidação de seu diploma de pedagogia, havia aprendido sobre o poder terapêutico do perdão e da confrontação construtiva de traumas passados. "Senhor Gustavo, acho que devemos ir, não por ele, mas por nós, para encerrar definitivamente este capítulo e mostrar a ele que não conseguiu nos destruir. Pelo contrário, nos fortaleceu", argumentou Marisa durante uma reunião familiar para discutir o pedido. Tiago, que completara 11 anos havia 2 semanas e desenvolvera uma maturidade impressionante durante seu primeiro ano em Blumenau, fez uma observação que silenciou todos os adultos presentes. "Mamãe sempre me disse que pessoas más, às vezes, fazem coisas ruins porque estão sofrendo por dentro. Talvez esse homem queira se desculpar porque finalmente entendeu que machucou pessoas boas." A sabedoria simples do menino convenceu Gustavo de que a família estava madura o suficiente para enfrentar Fernando sem risco de retraumatização.
Antônio organizou o encontro para acontecer na prisão estadual de Florianópolis, em ambiente controlado e com supervisão psicológica adequada. O dia do encontro trouxe ansiedade natural, mas também uma determinação coletiva de demonstrar que haviam superado completamente o período de terror que Fernando representara em suas vidas. Marisa vestiu o mesmo terno azul que usara durante a operação, que resultou na prisão do criminoso. Uma escolha simbólica que representava sua transformação de vítima em heroína. Fernando aguardava na sala de visitas da prisão, e sua aparência chocou todos os presentes. O homem arrogante e intimidador que aterrorizara suas vidas havia se transformado em alguém visivelmente quebrado pelo peso de suas ações. Cabelos grisalhos, olhos fundos, postura curvada que sugeria arrependimento genuíno e profunda reflexão sobre as consequências de suas escolhas. Gustavo, Sabrina, não sei se mereço que tenham vindo, mas precisava olhá-los nos olhos e pedir perdão pelo que fiz. Durante todos esses meses na prisão, pensei diariamente no terror que causei a vocês e às suas crianças. Não há justificativa para minhas ações. O pedido de desculpas era acompanhado de lágrimas genuínas. E Fernando prosseguiu explicando como havia perdido a noção de humanidade ao se envolver com organizações criminosas. Contou sobre sua própria família, que o havia rejeitado após sua prisão, e como finalmente compreendera que suas vítimas eram pessoas reais com vidas reais que ele havia quase destruído por ganância. Marisa, você foi corajosa demais para seu próprio bem. Poderia ter me ignorado e continuado sua vida, mas escolheu proteger esta família mesmo sabendo dos riscos. Admiro sua coragem, mesmo sendo eu quem sofreu as consequências de sua bravura. A resposta de Marisa surpreendeu até mesmo sua própria família. Senhor Fernando, não o perdoo pelo que fez, ainda não. Mas espero que um dia possa perdoá-lo não por sua causa, mas pela minha. Guardar raiva machuca mais quem guarda do que quem a causou. Você cumpra sua pena. Reflita sobre suas ações. E talvez, quando sair da prisão, seja uma pessoa diferente. O encontro durou 2 horas, durante as quais Fernando forneceu informações adicionais que ajudariam autoridades federais a recuperar bens roubados de outras famílias. Revelou localizações de contas bancárias ocultas que continham recursos suficientes para compensar todas as vítimas de sua organização criminosa. Mais surpreendente ainda foi sua revelação sobre um fundo educacional que havia estabelecido usando parte do dinheiro recuperado, especificamente destinado a financiar estudos superiores para filhos de imigrantes em Santa Catarina. Havia nomeado Marisa como administradora do fundo, reconhecendo sua transformação de vítima em defensora da justiça. A viagem de volta para Blumenau foi marcada por reflexões profundas sobre perdão, redenção e o poder transformador de enfrentar medos ao invés de fugir deles. Tiago fez perguntas perspicazes sobre por que pessoas escolhem fazer coisas ruins e como alguém pode mudar completamente sua personalidade. Leonardo, que havia permanecido silencioso durante todo o encontro, finalmente expressou seus sentimentos. Foi estranho ver ele assim, tão diferente. Acho que entendi que pessoas más não nascem más. Elas se tornam más por causa das escolhas que fazem. E se podem se tornar más, também podem se tornar boas novamente. Amanda, sempre pragmática, focou nos aspectos positivos práticos da situação. O fundo educacional vai ajudar muitas famílias como a da tia Marisa. É como se ele estivesse tentando desfazer parte do mal que causou, fazendo bem para outras pessoas. Meses depois do encontro com Fernando, a vida da família havia encontrado um ritmo saudável e produtivo que combinava estabilidade com crescimento constante. Marisa havia sido aprovada no exame de revalidação de seu diploma e começado a trabalhar oficialmente como pedagoga especializada em educação multicultural na rede municipal de Blumenau. Seu trabalho focava em ajudar crianças imigrantes a se adaptarem ao sistema educacional local, desenvolvendo metodologias que preservavam suas identidades culturais while facilitando sua integração acadêmica. O sucesso de Tiago servira como modelo para suas estratégias pedagógicas e ela havia se tornado referência regional em educação intercultural. Leonardo completara 18 anos
e havia sido aceito no curso de música da Universidade Federal de Santa Catarina, planejando especializar-se em composição com foco em fusão cultural. Suas músicas, que combinavam elementos nordestinos e alemães, haviam ganhado reconhecimento em festivais regionais e chegado à atenção de produtores musicais de São Paulo. Amanda, aos 15 anos, já demonstrava interesse crescente por medicina, especificamente por especialidades que lhe permitiriam trabalhar em comunidades carentes no futuro. Havia começado a fazer trabalho voluntário em clínicas que atendiam populações imigrantes, desenvolvendo habilidades de comunicação intercultural que complementavam seu interesse médico. Gustavo expandira seus restaurantes para incluir uma rede de estabelecimentos que celebravam diversidade cultural brasileira, empregando preferencialmente imigrantes e oferecendo programas de capacitação profissional. Os Sabores do Brasil haviam se tornado destino turístico obrigatório em Blumenau, atraindo visitantes interessados em experiências culinárias autênticas. Sabrina retomara sua carreira advocatícia, especializando-se em direitos de imigrantes e reunificação familiar. Trabalhava gratuitamente para famílias em situações similares a que Marisa enfrentara anos atrás, ajudando mães separadas de seus filhos a navegar em complexidades legais e burocráticas. Tiago florescera academicamente, tornando-se um dos melhores alunos de sua turma e desenvolvendo particular interesse por geografia e história cultural. Seus ensaios sobre diferenças regionais brasileiras haviam sido publicados no jornal escolar, e ele sonhava em se tornar professor como a mãe, mas focando em ensinar sobre diversidade brasileira. A casa que Gustavo construíra para Marisa e Tiago havia se tornado centro informal de atividades familiares. Era onde todos se reuniam para jantares dominicais, onde Leonardo ensaiava suas composições, onde Amanda estudava com Tiago, onde Marisa preparava seus projetos pedagógicos, cercada pela família que havia escolhido proteger. Durante um desses jantares dominicais, quando folhas douradas do outono dançavam pela janela da sala de jantar e o aroma de feijoada tropeira misturado com strudel de maçã perfumava a casa, Gustavo fez um anúncio que surpreendeu todos. Tenho uma notícia para compartilhar. A fundação educacional que Fernando estabeleceu cresceu tanto que precisa de uma gestora em tempo integral. Marisa, gostaríamos que você considerasse assumir a direção oficial. Seria uma oportunidade de expandir nacionalmente o trabalho que você já faz aqui. A proposta representava não apenas reconhecimento profissional, mas uma chance de multiplicar o impacto que havia conseguido localmente. Marisa olhou ao redor da mesa, vendo os rostos das pessoas que haviam se tornado sua família verdadeira, e percebeu que sua jornada de crescimento pessoal e profissional estava apenas começando. Tiago, sempre sua referência moral mais importante, sorriu e declarou: Mamãe, aceita. A gente pode ajudar muito mais famílias se você trabalhar com isso. E eu quero ajudar também quando for mais velho. Naquela noite, depois que todos haviam voltado para suas respectivas casas, e Tiago dormia profundamente em seu quarto decorado com troféus escolares e fotografias da família estendida, Marisa sentou-se em sua varanda, observando as luzes da mansão dos Müller. 2 anos atrás, era apenas uma faxineira imigrante que limpava a casa daquela família. Agora era pedagoga respeitada, futura diretora de fundação nacional, mãe reunida com seu filho e membro integral de uma família que provara que amor não tem fronteiras geográficas ou culturais. A descoberta acidental de documentos criminosos havia sido o catalisador, mas a verdadeira transformação havia acontecido quando escolhera agir com coragem em vez de ignorar o perigo que ameaçava pessoas que amava. Esta escolha mudara não apenas suas vidas, mas as vidas de dezenas de outras famílias que seriam beneficiadas pelo trabalho que continuaria fazendo. 5 anos após aquela manhã de terça-feira em que Marisa descobriu documentos suspeitos no lixo da mansão dos Müller, a cidade de Blumenau celebrava sua tradicional Oktoberfest com uma novidade especial: o primeiro Pavilhão da Diversidade Brasileira, um espaço permanente dedicado à celebração das culturas de todas as regiões do país
que haviam encontrado nova casa em Santa Catarina. A ideia havia nascido durante uma reunião da Fundação Educacional Marisa Andrade, que em 3 anos de funcionamento já havia financiado os estudos superiores de 400 crianças filhas de imigrantes em todo o sul do Brasil. O que começara como um fundo de reparação estabelecido por Fernando Keller havia se transformado na maior iniciativa privada de educação intercultural da região. Marisa, agora aos 43 anos e diretora nacional da Fundação, observava a cerimônia de inauguração do pavilhão ao lado de sua família estendida. Tiago, aos 16 anos, havia se tornado seu assistente não oficial nos projetos da Fundação, demonstrando uma paixão por educação e diversidade cultural que surpreendia até mesmo professores universitários que conheciam seu trabalho. Dona Maria havia finalmente aceitado o convite para mudar-se definitivamente para Blumenau, no ano anterior, aos 75 anos, trazendo consigo décadas de sabedoria nordestina que enriqueceram ainda mais a dinâmica familiar. Sua presença completara o círculo que Marisa sonhara durante anos, ter todas as pessoas que amava vivendo próximas umas das outras. Leonardo, agora com 23 anos, havia se formado em música e estabelecido uma carreira promissora como compositor e intérprete. Suas fusões de ritmos nordestinos com melodias alemãs haviam conquistado reconhecimento nacional, e ele preparava o lançamento de seu primeiro álbum solo, intitulado Pontes Sonoras, inspirado na história de sua família expandida. Amanda completara 20 anos e estava no 3º ano de medicina, especializando-se em pediatria com foco em atendimento a comunidades multiculturais. Passava férias fazendo trabalho voluntário em clínicas nordestinas, mantendo conexão com as origens de Tiago e Marisa, mas sempre retornava a Blumenau para contribuir com projetos locais da Fundação. Gustavo havia transformado sua rede de restaurantes em uma empresa social, empregando exclusivamente imigrantes e oferecendo programas de capacitação profissional que se espalharam como modelo para outras cidades. Aos 50 anos, descobrira que o sucesso mais gratificante vinha de usar seus negócios para criar oportunidades para outros, não apenas lucro para si mesmo. Sabrina desenvolvera sua prática advocatícia, especializada em direitos de imigrantes, numa das mais respeitadas do Estado, trabalhando frequentemente em parceria com a Fundação de Marisa para resolver casos complexos de reunificação familiar. Havia se tornado referência nacional em legislação de imigração e direitos humanos. A cerimônia de inauguração do pavilhão foi marcada por discursos emocionantes de autoridades locais. Mas o momento mais tocante veio quando Tiago foi convidado ao palco para representar oficialmente todas as crianças beneficiadas pelos programas educacionais da Fundação. O adolescente, que havia superado completamente qualquer timidez inicial sobre sua origem, falou com eloquência sobre como diversidade cultural não era apenas tolerada em Blumenau, mas celebrada como fonte de riqueza comunitária. Sua fala foi interrompida várias vezes por aplausos entusiasmados de uma plateia que incluía centenas de famílias imigrantes que haviam encontrado nova esperança através do trabalho da Fundação. Quando termino minha fala, quero agradecer especialmente à minha mãe, Marisa Andrade, que provou que uma pessoa comum pode fazer coisas extraordinárias quando age com coragem e amor. Ela não apenas salvou uma família do terror, mas criou oportunidades para centenas de outras famílias construírem futuros melhores. Obrigado, mamãe, por me ensinar que heroísmo não precisa de superpoderes, apenas de um coração determinado a proteger quem amamos. O discurso de Tiago trouxe lágrimas aos olhos de Marisa, que se lembrou da menina tímida de Recife que chegara a Blumenau 12 anos atrás sem conhecer ninguém, carregando apenas sonhos e determinação. Agora estava sendo homenageada publicamente não apenas por sua coragem durante a crise com Fernando, mas por ter transformado essa experiência em missão de vida dedicada a ajudar outras famílias. Durante a recepção que se seguiu à cerimônia, várias pessoas se aproximaram de Marisa para compartilhar histórias pessoais sobre como o trabalho da Fundação havia mudado suas vidas. Mães que conseguiram trazer filhos deixados em outros estados
Estudantes que obtiveram bolsas universitárias, famílias que encontraram orientação legal para resolver situações migratórias complexas. Uma dessas histórias, particularmente, tocou seu coração. Uma mulher venezuelana de aproximadamente 30 anos se aproximou acompanhada de 2 filhos pequenos, explicando que havia chegado a Blumenau há 6 meses como refugiada, sem conhecer ninguém e sem saber como matricular as crianças na escola local. Senhora Marisa, a Fundação não apenas nos ajudou com documentação e matrícula escolar. Vocês nos deram esperança de que poderíamos reconstruir nossas vidas aqui. Meus filhos já falam português fluentemente e fazem amigos na escola. Sinto que finalmente temos um lar novamente. Histórias como essa lembravam Marisa constantemente de por que havia escolhido dedicar sua vida a este trabalho. Cada família ajudada representava crianças que cresceriam com oportunidades que seus pais jamais imaginaram possíveis, perpetuando um ciclo de melhoria social que se multiplicaria através de gerações. Durante o final da festa, quando as luzes coloridas do pavilhão se refletiam no lago central de Blumenau e famílias de dezenas de nacionalidades diferentes compartilhavam comida e músicas tradicionais, Gustavo reuniu sua família estendida para uma fotografia oficial. Na imagem que seria emoldurada e colocada na sede da fundação, estavam Marisa e Tiago no centro, rodeados pelos Müller em várias gerações. Gustavo e Sabrina, Leonardo com sua namorada italiana que conhecera na universidade, Amanda abraçada a uma colega de medicina senegalesa e Dona Maria carregando o bebê de 2 anos de uma família síria que havia sido acolhida pelo programa de refugiados da Fundação. Era uma fotografia que contava uma história completa sobre como amor pode transcender fronteiras, como coragem pode transformar tragédia em triunfo e como uma decisão corajosa pode criar ondas de mudança positiva que se espalham muito além de suas circunstâncias originais. Naquela noite, depois que todos haviam retornado às suas casas e a cidade voltara à quietude característica dos finais de semana alemães, Marisa sentou-se em sua varanda ao lado de Tiago, observando as estrelas que brilhavam sobre Blumenau. Mamãe, às vezes penso em como nossas vidas seriam diferentes se a senhora não tivesse encontrado aqueles papéis no lixo, disse Tiago, agora um jovem alto e inteligente que carregava nos olhos a sabedoria de quem crescera cercado por exemplos de coragem e compaixão. Meu filho, acho que teria encontrado outra forma de proteger a família Müller. Quando você ama pessoas de verdade, sempre encontra uma maneira de cuidar delas, mesmo que isso signifique correr riscos. O que aprendi é que salvar uma família pode significar salvar muitas famílias. Tiago assentiu, compreendendo que a história de sua mãe havia se tornado parte de algo muito maior que suas circunstâncias pessoais. A fundação educacional, o pavilhão cultural, os restaurantes sociais, a clínica legal, todos eram ramos de uma árvore que havia crescido a partir da semente de coragem plantada naquela manhã de terça-feira, anos atrás. Algumas semanas depois da inauguração do pavilhão, Marisa recebeu uma carta inesperada do Presídio Federal, onde Fernando Keller cumpria sua sentença. Ele escrevera para informar que havia completado um curso de educação carcerária e gostaria de contribuir com o trabalho da Fundação quando fosse liberado, oferecendo suas habilidades contábeis para ajudar outras famílias a organizarem suas finanças. A carta representava uma transformação que Marisa jamais imaginara possível. O homem que havia aterrorizado suas vidas havia encontrado redenção através do mesmo trabalho que nascera das consequências de seus crimes. Era um ciclo de justiça restaurativa que demonstrava como mesmo as piores situações podem gerar resultados positivos quando enfrentadas com sabedoria e determinação. Leonardo compôs uma canção especial para celebrar os 10 anos da fundação, misturando melodias alemãs com ritmos nordestinos numa sinfonia que contava musicalmente a história de como uma família quase destruída pelo crime havia se transformado em força de esperança para centenas de outras famílias. Amanda organizou uma clínica médica móvel que viajava por Santa Catarina, oferecendo atendimento gratuito para comunidades imigrantes, combinando seu conhecimento médico com a paixão familiar por justiça social.
Gustavo expandiu o modelo de seus restaurantes sociais para outras cidades, criando uma rede nacional de estabelecimentos que empregavam prioritariamente imigrantes e refugiados, oferecendo não apenas trabalho, mas programas completos de integração social. Sabrina publicou um livro sobre direitos de imigrantes que se tornou referência jurídica nacional, dedicado a Marisa Andrade e todas as mulheres corajosas que protegem famílias em momentos de crise. Tiago, ao completar 18 anos, anunciou sua decisão de estudar Direito Internacional, com foco em direitos humanos, sonhando em trabalhar com organizações mundiais para proteger famílias deslocadas por conflitos e pobreza. Durante a festa de formatura de Tiago no ensino médio, realizada no jardim da mansão dos Müller, onde tudo havia começado, Marisa olhou ao redor e viu a realização completa de sonhos que nem ousara ter quando chegara a Blumenau como uma imigrante desesperada. Sua família biológica estava reunida e próspera. Sua família escolhida havia se tornado exemplo de superação e solidariedade. Seu trabalho havia criado oportunidades para centenas de outras famílias. E a cidade que a acolhera como estranha, agora a celebrava como cidadã exemplar, cujo legado continuaria impactando gerações futuras. Quando Tiago recebeu seu diploma como melhor aluno da turma, ele dedicou sua conquista à minha mãe, que me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas escolher fazer o que é certo mesmo quando se tem medo. Naquela noite, depois de todos os convidados terem ido embora e a família ter se reunido uma última vez na sala, onde tantas decisões importantes haviam sido tomadas, Marisa percebeu que sua história havia encontrado o final perfeito. Não porque tudo estava terminado, mas porque tudo estava apenas começando para uma nova geração que crescera aprendendo que amor, coragem e determinação podem transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça. A mulher que um dia descobriu documentos suspeitos no lixo e escolheu agir em vez de ignorar, havia se tornado prova viva de que heróis não nascem prontos. Eles se forjam através de escolhas corajosas, feitas nos momentos em que seria mais fácil se omitir. E essas escolhas ecoam através do tempo, criando ondas de transformação que alcançam vidas que jamais imaginamos tocar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marisa e da família Müller os tenham emocionado profundamente. Esta narrativa sobre coragem, família e redenção nos ensina que às vezes os momentos mais difíceis da vida são aqueles que nos revelam nossa verdadeira força interior. Para continuar esta jornada emocional conosco, temos uma playlist especial, com histórias igualmente tocantes esperando por vocês. Se esta história chegou ao seu coração, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida e do amor humano. Compartilhem nos comentários de que cidade estão nos acompanhando e qual parte da história mais os tocou. Não percam nossos próximos conteúdos. Continuaremos trazendo histórias que celebram a força do espírito humano e o poder transformador do amor incondicional.